Ele não recebe ordens e nem é mandado. Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. É juiz que julga todos sem ser subornado. Ô pessoal, meu nome é José Calixto e estou aqui para trazer mais um estudo, mas o que eu quero estar trazendo para vocês hoje é uma curiosidade que está na Bíblia, tá? Está na Bíblia e a gente tem condições de descobrir isso, tá bom? O que significa aquele letreiro que colocaram sobre a cruz, escrito Íris? E quais os 3 idiomas que foi escrito? Porque ali, Pôncio Pilato, Pilato mandou escrever em 3 idiomas e colocar sobre o topo da cruz, tá? Mas antes, pedimos permissão a Todo-Poderoso para que nós possamos fazer esse estudo, porque Ele é que faz tudo por nós. Querido Deus, soberano e amável Pai, o Senhor que está acima de tudo, nada se move, nada se faz sem a Tua permissão. Querido Deus, o que peço nesta manhã, estou gravando esse vídeo, que o Senhor possa estar me ajudando para que eu possa estar falando somente aquilo, Senhor, que lhe agrada. Capacitando a mim para falar e capacitando as pessoas para entenderem qual é a tua vontade, Pai. Em nome de Yeshua, teu amado Filho. Amém. Bom, sem saber o que estava acontecendo, Pilatos, ele fez simplesmente uma profecia. Simplesmente ele profetizou algo sem saber. Ele profetizou na vida de Jesus. Nem precisava, porque já estava decretado. Mas ele profetizou na vida de Jesus que ele seria rei. Não somente rei dos judeus, mas rei de todas as nações. Reis dos reis e senhores dos senhores. Isto está prestes a acontecer. Então nós sabemos que isso, tão logo aconteça, aí sim nós vamos ter a verdadeira ordem mundial. Pilato foi o oficial romano que julgou e condenou Jesus. Pilato foi o 5º governador da Judéia, mantendo sua posição durante o período do ano 26 ao ano 36 da nossa era. Na entrevista ali, não sei se posso chamar de entrevista, né? Jesus estava como réu. Pilato perguntou-se a Jesus se ele era rei dos judeus. Aí Jesus diz: tu está dizendo que eu sou rei dos judeus. Não é eu que estou falando, é você que está falando. Segundo o Evangelho de João, a frase que Pilato ordenou fixar na cruz foi escrito em latim, na linguagem romana, tá? Foi escrito em grego, tá? Na época a maioria falava grego, principalmente o grego koiné, ou seja, um grego normal, não era um grego clássico, um grego que todo mundo falava, um grego popular. E também foi escrito em hebraico, então foi latim, grego e hebraico. Então, vamos abrir a Bíblia aqui para nós conferir isso em João 19. Capítulo 19, versículo 19 e 20. Tá aqui, ó.
no capítulo 19. Pilato escreveu também um título e colocou sobre a cruz. E nele, no título, estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Hebraico, latim e grego. O que eu quero chamar a atenção de vocês é... Aqui ele escreveu um título, tá? Foi apenas um título. Esse título tem a ver com rei, né? Rei de todos os tempos. Então, Rei dos Judeus, rei, aqui ele colocou como rei dos romanos e também como rei dos gregos. Ele levou Jesus, apesar de o que estava acontecendo, seria uma coisa tremenda, né? Dizia então Pilato, versículo 21 aqui, ó. Dizia então Pilato, diziam. Então a Pilatos. Quem dizia? Os principais do sacerdote dos judeus. Quer dizer, os próprios irmãos de Jesus. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Aí os principais dos sacerdotes, os doutores ali, os sacerdotes, as pessoas, o chamado de levita, os falsos levitas da época, disseram para Pilato: não escreva, rei dos judeus. Ele não é rei dos judeus. Esse cara é um qualquer. Vocês estão escrevendo rei dos judeus, por que estão fazendo isso? Pilato responde para eles: rei dos judeus, mas que ele disse, Jesus disse, sou rei dos judeus. Na verdade, Jesus disse, sou rei dos judeus. E Jesus, para isso, ele nasceu. Para ser rei, o seu reino não tem fim. Tá? Versículo 22. Pilato disse: o que escrevi? Escrevi. O que eu escrevi está escrevido. Pilato mandava. Isso foi um grande tapa na cara dos religiosos da época. Um grande tapa na cara dos religiosos da época. Então ele disse: o que eu escrevi, escrevi. Ele mandava. O Pilato, como um governador dali, né? Acho que era isso que ele era. Ele mandava. E os doutores da lei simplesmente tinham que obedecer, né? Então por isso que ele disse: o que escrevi, escrevi. Por que Pilato tivera essa ideia? Por que será que Pilato tivera essa ideia? Bom, eu pensei que fora por causa do sonho da mulher dele, da Cláudia, que está descrito isso em Mateus 27:19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolve na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Isso está em Mateus 27:19. Mas, na verdade, foi por pura ironia de Pilato que ele fez isso. Pura ironia. Já imaginou um rei despido e sendo crucificado em público? Que baixaria para Jesus? Que baixaria! Um rei despido sendo crucificado em público. Isso significava que tinha perdido o seu reino.
No mínimo tinha sido preso, no mínimo tinha sido derrotado. Porque isso acontecia quando havia guerra, o reino era deteriorado tudo, então o rei seria preso. No caso de alguns, seria cegado, seria jogado em cárcere, morria muitas vezes preso. Mas no caso ali de Jesus, Jesus ainda não tinha tomado um reino nenhum. Jesus não tinha um palácio, não tinha só os seguidores dele. No caso, Jesus, ele tinha um reino, mas um reino mais espiritual do que um reino físico, né? Então significava que esse rei, Jesus, tinha perdido a guerra. Mas mal sabiam eles que isso também, a crucificação, a prisão, a morte de Jesus, fazia parte do plano. Até porque a guerra não era uma guerra física, era uma guerra espiritual. Enquanto os homens achavam que estava derrotando Jesus por estar matando ele, Satanás estava muito bravo, porque Satanás queria que Jesus não morresse. Aí, a vontade de Satanás era que fosse ao contrário. Vocês estão entendendo? Porque se Jesus não morresse como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós estaremos condenados, ainda estávamos sendo escravo de Satanás. Uma vez Jesus sendo morto, ele estava vencendo e não perdendo a guerra. A guerra não era contra Roma, mas contra o reino das trevas. Entendeu? Vamos abrir a nossa Bíblia, Hebreus 2,14. Portanto, visto como os filhos são participantes comum da carne, de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotassem aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Aqui, Jesus estava simplesmente derrotando Satanás. Enquanto eles pensavam que Jesus estava sendo derrotado, Jesus estava derrotando Satanás, tá? Então ele tinha aqui, o poder, tinha todo o poder da morte, entendeu? Isso a morte tem a ver com Satanás, entendeu? Aqui, Colossenses 2,14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Então, aqui nós vemos, que Cristo riscou a dívida que nós tinha. Adão entregou na mão de Satanás o poder de governar o mundo. Então Adão cometeu essa dívida. Em Adão todos morrem. Em Jesus todos são vivificados. Então aqui nós vemos que a dívida agora Jesus pagou. Está pago. Nós não temos que fazer nada, a salvação é gratuita. A salvação é um dom gratuito de Deus, que havia contra nós nas suas ordenanças. Essa dívida foi paga, o qual nos era contrária. Jesus removeu do meio e cravou essa dívida na cruz.
Nós não devemos mais nada. O versículo 15. E tendo despojado, Jesus tirou todos os bens que Satanás tinha. Todos os bens que ele tinha. Os bens de Satanás, infelizmente, eram os homens, adoração. Era aquilo que ele mais almejava, ser adorado, ter os homens na sua mão. E Jesus despojou Satanás, tirando essa riqueza que ele tinha, né? Despojando os principais, as potestades. Jesus despojou essa raça maligna. Exibiu publicamente. Ele exibiu publicamente quando ele triunfou na cruz. Olha, a morte de Jesus foi um triunfo. A morte de Jesus não foi uma derrota, como muitos imaginaram. A morte de Jesus foi a vitória. Foi a vitória. Certo? Então, Jesus triunfou ali na cruz. Filipenses 2. Versículo 9. Olha só, passeando aqui pela Bíblia. Pelo que também Deus, o Criador Todo-Poderoso, exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome. Jesus disse: toda autoridade, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Porque ele triunfou. Jesus foi vitorioso ali na cruz. Você entende isso? Vamos para Apocalipse aqui, ó. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E cantava um cântico novo, dizendo, tá? Digno és de tomar o livro. O Senhor é digno de tomar o livro. Digno de tomar o livro. E de abrir. Digno de tomar, de pegar e abrir o livro. Tá? Abrir os seus selos. Porque foste morto. Foste morto. E com o teu sangue compraste. Com o teu sangue compraste para Deus homens de toda, presta atenção que não tem S, tá? Compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Meu irmão, minha irmã, você vai saber agora uma coisa muito interessante aqui. Notou que não tem S? Isso significa que vai haver apenas um rei que vai mandar sobre toda a terra. Não haverá 12 tribos. Vai haver apenas uma tribo. Quando Jesus assumir o reino, vai haver apenas uma tribo. Vai falar apenas uma língua. Não me pergunte qual é, não. Eu acho que é o hebraico. Não tenho certeza de nada. E vai haver também um só povo. Um só povo. Não vai ter 2, 3, 4. Não vai ter brasileiro, argentino, paraguai, chileno, americano, chinês. Não vai ter nada disso. É apenas um povo. E vai ter também apenas uma nação.
uma nação, vai unificar nova ordem mundial de verdade no reino de Cristo. Será uma nova ordem mundial. Versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes. Reino. E para o nosso Deus o fizeste reino. Apenas um reino. O de Cristo. E sacerdotes. Vai ter sacerdote. E eles reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Não é em outro lugar. É sobre a terra. Tá? Apenas um reino. O dele. Vamos aqui para Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 13 ao 16. 13 ao 16. Estava vestido de um manto sarpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus, Jesus. Porque em João 1 ele disse que ele era o Verbo. E seguiam os exércitos que estão no céu, em cavalo branco e vestido de linho fino, branco puro. Da sua boca saiu uma espada afiada. Eu estou lendo aqui, tá? Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Isso é aqui na terra, tá? Ele os regerá com vara de ferro por 1000 anos. E ele mesmo é que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. O próprio Filho vai pisar, vai resolver o problema do mundo. Ai de quem se levantar contra ele. Versículo 16. No manto sobre sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Por que Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se existirá apenas um reino? Se o mundo inteiro vai ser um reino só. Mas esse reino vai ser subdividido. Quem vencer, quem for transformados, ressuscitados e subir ao encontro do Senhor, reinarão com ele. Reinarão sobre países, sobre cidades, sobre bairro, sobre condomínio, sei lá. Vai reinar. Se eu chegar lá para me reinar pelo menos sobre um condomínio, já tá bom. Se conseguir ser um dos escolhidos, né? Que é muito difícil ser um dos escolhidos. Certo? Então aí, vocês sabem por que então foi colocado as três frases, as três línguas lá, em 3 línguas lá escrito Jesus, Reis dos Judeus. Jesus, Íris, né? Jesus, Rei dos Judeus. Valeu, gente. Fica comigo, acione o sininho aí, porque a gente vai estudar muito junto. Nós vamos estudar bastante junto, tá? Fico grato pelo joinha. E Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Ele não recebe ordens e nem é mandado. Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. É juiz que julga todos sem ser subornado. No
se sentiu cansado assim, só ele.